você precisa ler. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você chegou agora, já se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nada, porque toda semana tem vídeo aqui às quartas-feiras às 18 horas. O vídeo de hoje é muito divertido porque é uma lista de livros que todo mundo deveria ler. São livros muito calorzinho no coração, são livros que fazem a gente pensar e, melhor de tudo, são aqueles livros que a gente não vai esquecer. Depois de ler uma vez, a gente vai lembrar deles por muitos e muitos anos, e se bobear a gente vai querer reler muito em breve. O primeiro livro dessa lista que eu escolhi pra falar foi Extraordinário. Na verdade, eu queria muito que ele tivesse saído no top 10 livros infantis, mas quando eu gravei aquele vídeo eu ainda não tinha lido esse livro. E quando eu terminei de ler, eu falei, meu Deus do céu, que livro perfeito! Se alguém já leu esse livro ou assistiu o filme, sabe que é um livro que fala sobre o Olgi, o August, né, que é um menininho ali criança, que tem uma síndrome um pouco rara, quer dizer, bastante rara, tem algumas deformidades visuais. Tirando isso, ele é uma criança como todas as outras, mas a gente sabe como é que muitas pessoas têm dificuldade em reconhecer que o diferente também é normal. Então a gente acompanha algumas situações de bullying extremo, enfim, é um livro que tem cenas tristes, mas tem uma mensagem muito bonita, inclusive, assim, bônus. Esse livro tem vários spin-offs que partiram dele, né, contando outras histórias de personagens secundários e tal, e um deles se chama 365 Dias Extraordinários, e ele é um livro de preceitos, então ele tem uma frase motivacional por dia pro ano inteiro. E eu comecei no dia 1º de janeiro desse ano lendo esse livro achando que era um extraordinário. Quando eu fui ver que era uma frase por dia, eu fiquei o ano inteiro, todo dia eu acordo de manhã, eu leio uma frase desse livro de preceitos, né, que seria como se fosse escrito pelo professor do August, que sempre aparece lá, eu acho que é Sr. Brownie, uma coisa assim. Ele sempre aparece nesse livro como um professor que ajuda muito esse menino. E é muito legal porque todo dia a gente acorda já com uma mensagem boa pra começar o dia. Mas o Extraordinário, especificamente, é um livro muito, muito lindo. Ele é muito emocionante e faz a gente prestar atenção nas pequenas ações que a gente faz no dia a dia que podem fazer diferença muito grande na vida de uma pessoa. O segundo livro se chama Quarto. Esse livro deu origem ao filme O Quarto de Jack, que foi indicado para vários prêmios. Eu não sei se chegou a ganhar algum, mas deve ter ganho. Eu não assisti ainda o filme, mas o livro, gente, é uma preciosidade. Tanto um quanto o outro é narrado assim na visão das crianças. No Extraordinário, na verdade, alguns personagens que vão narrando durante o livro. O Quarto já não. Ele é todo narrado pelo Jack e o Jack tem 5 anos. Ele tem 5 anos. Ele é muito pequenininho. Então, é um livro que fala sobre um assunto muito sério, né? Era uma adolescente que tinha sido sequestrada muitos anos antes. Ela tá ainda nesse cativeiro onde nasceu o Jack, né? Que é fruto de um abuso sexual do sequestrador dela. O que é mais incrível do livro é porque essa mãe cuida do filho como se aquele quarto que eles vivem fosse todo o mundo que existe. Então, tudo que existe no mundo existe dentro daquele quarto. E eles têm uma televisão, então tudo que eles não têm acesso, né, porque eles estão presos, a mãe disse que são as coisas da televisão, não são de verdade. E é claro que ao longo do livro, esse mundo ideal, essa coisa maravilhosa que na visão do Jack é o quarto, né, que é o mundo inteiro dele, vai ficando esquisito e ele vai percebendo que tem alguma coisa errada. Então é um livro, assim, tem muitas cenas de ação, de aventura, mas por ser narrado na visão da criança, muito inocente, ele fica bem leve. Se for ver de fora, é uma história muito, muito, muito pesada mesmo, mas é lindo. O terceiro livro que eu quero indicar se chama Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur. É um livro de poesia e eu tenho muita dificuldade com livro de poesia, assim, eu realmente não consigo normalmente manter a concentração, eu fico entediada, não entendo nada, eu me sinto burra. Mas esse livro especificamente é um livro muito bonito, porque são muitas poesias focadas na mulher, focadas na questão da insegurança, dos amores, de relacionamento abusivo, tem muita coisa a ver com feminismo também. Então foi um livro que eu engoli, assim, foi o primeiro livro de poesia, eu acho, que eu realmente favoritei, sabe? Que eu quis que minhas amigas lessem. Então, pra gente, principalmente se você é mulher, eu acho que é como se você estivesse ouvindo uma amiga sua te contando aquelas coisas.
né? Foi o jeito que eu me senti. E eu recomendo demais. Mesmo se você não for mulher, eu acho que é interessante também pra ver essa realidade, pra conhecer essa realidade pela voz de uma mulher que passou por muitas coisas. O quarto livro da minha lista é O Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. É um livro que fala, né, como o nome já diz, sobre antirracismo, que é muito importante, né? A gente ano passado viu um movimento bem forte do Black Lives Matter e etc. E às vezes a gente só fala isso da boca pra fora e a gente, assim, eu como uma menina branca, eu preciso me botar nessa posição de ir atrás da informação. Eu não posso ficar exigindo dos meus amigos pretos que me ensinem o que eles precisam dizer, sabe? A gente precisa correr atrás. Então, eu acho que se você for uma pessoa preta, você provavelmente já conhece esse livro, mas caso não conheça, você vai gostar muito. E se você for uma pessoa branca, por favor, esse é o momento. Vai estudar sobre antirracismo, porque a luta deles também é nossa. Agora, século XXI, não tem mais desculpa, não tem mais desculpa. A gente tem que se informar, a gente tem que integrar essa luta que é tão importante. Já que a gente já tá aqui nesse clima, então o próximo livro que eu escolhi pra falar foi Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda. E assim, esse é um livro também super rapidinho, foi uma palestra que ela deu, se eu não me engano, que foi redigido, depois foi digitado. E ele tá, gente, de graça na Amazon, isso não tem nem desculpa, é um livro que tá gratuito pela Amazon, você lê em meia hora, e é um livro que fala muito sobre essa questão do feminismo também, e como desmistificando o feminismo, né, que muitas pessoas acham que o feminismo é um bicho de sete cabeças, que quer que todo mundo pare de se depilar e quer que os homens morram, quando na verdade o movimento feminista é simplesmente a busca por direitos iguais, né? Porque é uma coisa que é tão óbvia que já deveria estar existindo. Mas como não existe, a gente tem que lutar pra isso, né? A gente tem que lutar, infelizmente, pra receber as mesmas condições de trabalho, o mesmo salário e o mesmo respeito, né? Que os homens recebem, assim, tão fácil só por serem homens. Então, assim, por favor, se você é um antifeminista e tá aqui de paraquedas no meu canal, por favor, se retire, sabe? Porque aqui a gente prega por direitos iguais pra todos. É isso, vamos estudar também sobre, né? Eu quero muito ler O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, não sei falar, mas eu quero muito estudar mais sobre o feminismo ano que vem, mas eu andei lendo uns livrinhos sobre esse assunto esse ano. Tô cada vez mais me interessando e mais me apaixonando pelo movimento. O sexto livrinho que eu vou botar na minha lista é O Menino do Pijama Listrado. Eu acho também muito difícil alguém não conhecer ainda essa história. Também tem filme, gente. A maioria dos livros que eu tô falando hoje tem filme, né? Mas pra você ver, todo mundo precisa ler, a tal ponto que, tipo, todas essas histórias quase, tirando de não ficção, chamaram a atenção de grandes produções pra transformar em cinema, né? E alcançar ainda mais gente. Mas enfim, é uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial, também na visão de criança. Que é um estilo de livro que eu gosto muito. Ele mostra essa pureza da criança, é uma relação entre um menino alemão, filho de nazistas, que são chefes de campo de concentração, e um menino judeu, que é filho de uma família que está dentro de um campo de concentração desses. Então eles ficam amigos através da grade. Ui, fico toda arrepiada. E o menino de pijama listrado é justamente o menininho judeu, porque eles tinham que usar uns uniformes da prisão lá, que eram todos listradinhos. E é um livro muito triste, assim. A gente sabe o que acontecia na Segunda Guerra Mundial. Eu acho difícil que algum livro, filme com essa temática tenha exatamente um final feliz, né? A única coisa feliz sobre a Segunda Guerra Mundial é que ela acabou. Só que isso, infelizmente, não é retratado no livro, então, assim... isso não é spoiler, né, gente? Isso é história, eu acho que todo mundo sabe o que aconteceu. Mas é um livro que tem muitas passagens bonitas, tem cenas muito bonitas e um final muito triste e emocionante, enfim. Mas eu acho que vale super a pena. Agora eu tô nesse presente momento lendo o Diário de Anne Frank. Do mesmo jeito, eu sei como vai terminar, né? Uma coisa mais biográfica, não é ficção, mas é muito impressionante, né, como a gente vê as pessoas que passaram por aquilo. Realmente, é muito absurdo pensar que isso aconteceu no mundo, de verdade, assim, sabe? Eu queria que O Menino do Pijama Listrado fosse 100% ficção. Ele é um livro de ficção, mas, né, retratando coisas que realmente aconteceram.
mas é um livro que todo mundo deveria ler. Eu acho que também é sempre bom a gente se informar sobre esse tipo de coisa para que isso não se repita. Mais um livrinho aqui de uma grande personalidade feminina, feminista, uma mulher super forte que luta pelos direitos das meninas, que é Eu Sou Malala, que é a biografia da Malala. A Malala é uma menina da minha idade, ela nasceu em 1997, mesmo ano que eu. Um mês depois de mim, então por pouco que ela não é geminiana, Malala eu acho que é canceriana. E é uma menina que nasceu no Paquistão, muçulmana, né, ela é da religião islâmica. Ela viveu literalmente na pele, ela sentiu na pele as opressões do governo do Talibã, que infelizmente hoje em dia, né, está de novo no comando do Afeganistão. Eles tiram todo resquício de direito que qualquer mulher possa vir a ter, até homens também, mas as mulheres são as que mais sofrem. E no caso da Malala, a luta dela era pela educação das meninas, porque as meninas foram proibidas na época de estudar, elas não podiam ir à escola, né, porque naquela velha história, a educação é a nossa maior arma. Então se a gente estuda, se a gente toma conhecimento das atrocidades, a gente sabe contra o que a gente está gritando. A gente sabe como era para estar sendo e como está sendo a vida, né? Então, o que eles fazem, os opressores? Eles vetam a educação, porque desse jeito ninguém vai saber realmente o nível de coisa ruim que está acontecendo. Então, a Malala sempre, desde novinha, lutou contra isso e pagou caro, né? Mas foi uma escolha, assim, ela continuou lutando. E o que aconteceu? Levou um tiro na cabeça. Ela tá bem, tá, gente, hoje em dia. Mas ela levou um tiro na cabeça de um desses políticos, fanáticos, enfim, por causa da voz dela. Ela começou a ser muito ouvida e eles querem calar todas as pessoas que têm voz contra. Mas a Malala foi super forte, ela se recuperou. Ela disse: eu não quero que sintam pena de mim, eu não quero que lembrem de mim como a menina que levou um tiro na cabeça. Eu quero que lembrem de mim como a menina que lutou pela educação. Então o objetivo dela continua sendo esse. Ela não pode mais morar no Paquistão, ela foi, acho que exilada talvez, mas ela estava morando na Inglaterra. E agora eu não sei exatamente quando, mas no final do livro ela tá morando na Inglaterra. É uma biografia, tá, gente? Então não tem questão de spoiler nesse sentido. Mas é muito impressionante, sabe? O desenrolar da coisa. E quase que funciona como um livro de história também, porque ela situa também muito a situação, o contexto histórico, o contexto sociopolítico lá do Paquistão na época que ela viveu lá. E hoje em dia ela tem uma ONG, ela tem sempre focando nessa questão da educação das meninas e o direito de todas as meninas e meninos de todos os lugares do mundo ao estudo, ao conhecimento. E é muito emocionante, é muito inspirador que uma menina da minha idade, e isso assim, hoje ela tem 24 anos, mas quando isso aconteceu eu acho que ela tinha 15, sabe? Então é uma menina muito corajosa, é uma pessoa pra se inspirar mesmo, que mudou o mundo, e eu espero que continue mudando assim o suficiente pra que isso nunca mais aconteça. Nossa, gente, hoje os livros começou ali mais fofinho, mas agora um pesado atrás do outro, né? Pra fechar nossa listinha, o livro que eu acho que todo mundo devia ler é Capitães da Areia, do Jorge Amado, um livro brasileiro, né? Eu não sei dizer se ele começou sendo uma peça de teatro ou se ele começou como literatura e depois virou dramaturgia, mas eu sei que foi montada a peça já algumas vezes, diversas vezes assim. Fala sobre a realidade dos meninos da favela acho que é da Bahia, se eu não me engano. Eu tenho uma teoria de que Capitães da Areia é a versão brasileira de Peter Pan. Porque perceba, um bando de meninos perdidos que ou foram abandonados pela família ou fugiram muito novinhos, se juntam, não usam seus nomes verdadeiros, cada um tem um apelido. Eles são liderados por um líderzinho, assim, um chefe que todos veem como se fosse o grande ídolo deles, que é o Pedro Bala. Pedro, ok. Pedro Bala, ele é esse menino emburrado, meio metido, sabe? Ele é meio respondão, igualzinho Peter Pan, gente, igualzinho. E eles são vistos como uns encrenqueiros, pelos policiais piratas, que são os adultos malvados. No caso desse livro, os policiais são realmente, assim, a grande maioria retratado como uma figura meio vilã, sabe? A questão da violência policial é muito presente nesse livro. Acabou ainda não.
Eis que um dia surge uma menina, Dora, Wendy, com seu irmãozinho mais novo. E eles chegam nessa comunidade. No início, os meninos perdidos estranham a Dora Wendy e depois eles começam a tratá-la como se fosse uma mamãezinha. E ela costura a roupa deles, conta histórias, faz comida, cuida deles mesmo e dá um carinho, um amor que eles nunca receberam. Gente, diz pra mim, isso não é Peter Pan? Pelo amor de Deus, isso é 100% Peter Pan. Eu acho que por isso que eu gostei tanto. Eu sou muito fã de Peter Pan, realmente gosto muito. E eu lendo Capitães da Areia, assim, ele é um livro episódico, sabe? Cada capítulo é como se fosse um episódio mesmo na vida dos Capitães da Areia. Então, não tem um protagonista. No início a gente acha que o Pedro Bala vai ser o protagonista porque ele é o líder do grupo. Mas não, eu acho que todos têm uma participação ali paro a paro, sabe? São personagens muito, muito, muito bem construídos, muito bem desenvolvidos. Todos eles cheios de nuances. Eu consigo visualizar essas pessoas na vida real, sabe? Não me parece que são só personagens bidimensionais que foram inventados por uma historinha, não. Eles existem, sabe? E, enfim, o livro também é emocionante. Tem cena de chorar, tem cena de rir muito, tem cena de ficar com raiva, tem cena de ficar achar fofinho, tem cenas que você fica com muita pena deles e fica com raiva do sistema e de por que essas pessoas não são vistas como gente. Porque eles são tão desprezados pela sociedade. São crianças ladronas, né? Então, por estarem à margem da sociedade, acaba que eles vivem como tem como. Então, eles se viram, né, do jeito que dá. Então, acaba que eles assaltam, roubam, enfim. Mas é um livro muito bom mesmo. Eu adorei a escrita do Jorge Amado. E assim se encerra a minha listinha. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o livro que todo mundo precisa ler, que você leu. Assim, me indica assim, o melhor livro que você já leu. E um livro que eu não posso deixar de ler. Eu vou adorar. E eu espero que se você tiver gostado, você possa deixar sua curtida, porque isso vai me ajudar muito. Mandar pra alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. E é isso, me segue aí nas redes sociais, porque lá eu sempre posto o que eu tô lendo no momento. E eu espero vocês no próximo vídeo. O próximo vídeo é bem legal, hein?